Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Reis, no capítulo de número 13, versículo de número 33. 13, versículo 33. Quero te agradecer, você que tem compartilhado muito, tem nos ajudado. Continua me ajudando aí, compartilhando para o máximo de pessoas possíveis. E também compartilha nos grupos da família, do trabalho, compartilha nos grupos aí da igreja, compartilha nos grupos da sua associação, para que mais pessoas recebam a palavra. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve lá para receber todos os dias uma porção da palavra, que é o Café com Deus, uma porção da palavra e oração por você e sua família. E também você clicando lá nas letrinhas azuis, que é o link, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, não precisa preencher nada, não paga nada, é automático, e clica no sininho para você receber todos os dias uma palavra com o pastor Maurício Loureiro, amém? 1 Reis 13, 33 diz assim: depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Gente, tem gente que não aprende de jeito nenhum, né? Nós estamos falando sobre a história dos reis, mas ainda quero me conter na história do rei Jeroboão, porque ele é o primeiro rei que reinou sobre o reino norte. A partir daí que houve um racha, né, de Roboão, que ficou reinando no reino sul, 3 anos depois do seu reinado, que ele reinava sobre todo Israel, 3 anos depois ele acabou perdendo as 10 tribos, que foi constituído como rei Jeroboão. Então veja bem, ele está reinando no reino norte, que é o reino de Israel. Tá? 10 tribos, fora a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que está lá no sul, tá? Que é a tribo de Judá, que é ali governada por Roboão. Então, Jeroboão, que é outro, que nada tem a ver com a família de Davi. No caso, Roboão é neto de Davi. Jeroboão nada tem a ver, você lembra disso? Nós falamos no último café, mas eu quero te lembrar que houveram coisas, aconteceu coisas que dá mensagem para nós, né, que traz para nós ensinos. E uma delas, nós vamos falar 2 coisas hoje. Deus usa um profeta, por quê? Antes de falar sobre o profeta, eu quero te lembrar que Jeroboão, ele tinha feito vários altares, inclusive em Dan e em Betel, fez lá lugar de adoração, você lembra disso, nos altos, tá? E fez vários altares para o povo adorar, para o povo não ir em Judá, nas festas do templo, com medo de perder o povo. Olha o que a pessoa faz para não perder o seu posto, pecando contra Deus, conhecia a palavra, levando o povo a adorar outros deuses que nada são. Imagem de escultura esculpida por mãos humanas, não tem poder nenhum. Salmo 105 diz, tem olho não vê, tem boca não fala, tem ouvido não ouve, tem mãos não apalpam, tem pés não andam, ainda precisa ser carregado em procissão e se torna semelhante a eles. Os que os fazem e os que o carregam em procissão, está escrito lá, não tenhais receio deles, porque não podem fazer o bem, nem tampouco fazer o mal. Então, ele tá instigando Deus à ira. Deus, então, num belo dia que ele fez uma festividade, que Jeroboão fez uma festividade, e lá, tipo aquela que era feita uma vez por ano no templo, lá em Judá, ele fez uma festividade e foi ele consagrar no altar, queimar incenso. Veja bem, ele agora já se promoveu a sacerdote. Quem faz isso é o sacerdote. Ele se autopromoveu, vai lá queimar incenso, quem não competia isso a ele, tá? Ele vai lá oferecer sacrifício ao seu Deus, a outro Deus que não é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus pega um profeta lá do sul, faz ele subir lá no norte, e na hora que ele está levando o sacrifício, fazendo a oferta, ele levanta a voz e fala contra ele, contra a nação.
dizendo que Deus abominava o que ele estava fazendo, que aquele altar seria partido ao meio e as cinzas cairiam sobre ele. E não só isso, depois Deus levantaria, alguns anos depois, um homem, um rei chamado Josias, olha só, 300 anos antes, que Josias nasceu 3 séculos depois, olha só, ele está falando, nasceria um, já avisando, olha como Deus está usando o profeta, que acabaria com aquele altar e mataria ali os profetas que era daquele Deus mentiroso. Aí Jeroboão ficou revoltado e estendeu a mão e gritou para os soldados: prenda esse impostor, como quem diz, esse mentiroso, esse falso profeta. Quando ele levantou a mão, o braço dele ficou duro e ele quis voltar e não conseguiu voltar. Deus fez isso. Olha só como é que são as coisas. Aí ele, desesperado, com o braço duro, vendo que não podia voltar, ele pediu, naquele exato momento, quando ele levantou o braço para mandar prender, o braço ficou duro, o altar quebrou, como o profeta tinha dito, no meio, pá, fendeu, e a cinza desceu tudo, espalhou tudo no meio lá. Aí ele está vendo que é uma evidência que é Deus. Aí ele fala: profeta, ele se humilha, né? Profeta, ora ao teu Deus para que meu braço volte ao normal. Agora eu estou acreditando, eu creio. Ora ao teu Deus para não se vingue de mim, para que não me deixe assim, dessa maneira. Olha só, o profeta ainda vai e ora. Gente, eu aprendo muitas lições aqui. Eu aprendo o quanto Deus é compassivo, quanto Deus é misericordioso, quanto ele é longânimo. Por quê? O camarada está vendo que ele está errado, Deus está usando um profeta, vê que ele fica com o braço duro, reconhece que é Deus, o altar racha no meio na mesma hora, como o profeta tinha dito antes de acontecer, as cinzas caem, espalham todas ali, e ele está vendo aquilo e nem assim se rende. Pede para o profeta orar encarecidamente, que Deus tenha misericórdia. O profeta orou por ele e o braço voltou ao normal. Nem assim ele reconheceu a grandeza do nosso Deus e não se rendeu. Olha que dureza. Tem gente que é duro de coração demais. Eu aprendo com o profeta a não guardar rancor. Homens de Deus não guardam rancor. Mulher de Deus não guarda rancor. Libera perdão. Você vê que ele mandou prender. Deus é quem... Ele não foi o profeta que falou: o teu braço fica duro. Não. Deus colocou o braço duro quando ele esticou. Ressecou o braço dele, ficou duro, enrijecido, não conseguia voltar mais. Deus, por misericórdia, pela oração do profeta, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos orar até pelos nossos inimigos, abençoar e não amaldiçoar. Ele orou, Deus atendeu a oração, o braço voltou ao normal. Aí ele tenta convencer o profeta: vamos para minha casa comer comigo, eu vou te dar presentes, eu vou te condecorar e tal, como quem diz. Na verdade, ele queria persuadir o profeta para o profeta dar um aval daquele erro. O profeta diz para ele: quem me mandou aqui, me deu uma ordem de profetizar e me deu uma ordem de não comer nada nesta cidade, nem beber nada. E diz para mim, vim por um caminho e voltar por outro, nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Vai aprendendo aí, olha só, quantas lições nós aprendemos aqui. Deus estava dizendo: não seja conivente com aquilo, não se associe às coisas erradas. Não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho para não ser persuadido, quer dizer, vem por outro caminho para ajudar, sai de lá o mais rápido possível, e assim foi. Então ele disse: nem que você me desse a metade da sua casa, você está falando que vai me presentear, eu não quero. Não vou comer, não vou beber, porque é ordem de Deus, e nem que você me dê a metade da sua casa, eu não quero. Era o palácio, hein? Eu não aceito. E foi por outro caminho, foi embora. Olha só. Só que esse fato ficou notório na cidade. Chegou num profeta velho. Um profeta velho, o filho dele chegou, contou a história, os outros filhos chegaram, contaram, confirmando a história. Ele perguntou: por onde foi esse profeta? Ah, ele foi por tal caminho. Ele preparou o jumento, né, colocou lá direitinho a sela e partiu atrás. Chegou lá, encontrou ele sentado debaixo de um carvalho ou de um terebinto. Cada versão conta de um jeito, mas uma árvore daquela, né, que no deserto é muito rara. Ele senta para descansar, para tomar uma sombra.
Aí ele chega lá e fala: você é o profeta que profetizou contra o altar? Ele diz: sim, sou eu. Ele diz: pois é, eu também sou profeta como tu. Vem para minha casa comer pão e beber água. Aí ele disse: não, o Senhor me disse para mim não ir. Ele disse: o Senhor enviou um anjo. Ele disse assim: Deus me enviou um anjo que falou para mim falar com você, para ir lá para casa comer e beber. Olha só. Aí o profeta novo acreditou no profeta velho. Eu aprendo aqui, meus amados, lições extraordinárias. Nem sempre quem é de idade tem experiência. Nem sempre quem é de idade está com a razão. Lembra que eu falei que o rei Roboão, outro rei lá do sul, deixou de ouvir os experientes, anciãos, e por isso quebrou a cara ouvindo os jovens. Mas esse profeta velho aqui, diz a Bíblia que ele estava mentindo. O texto diz: mentia ele, dizendo que Deus enviou um anjo para falar com ele, para fazer diferente. Ora, quem recebeu a ordem foi o profeta mais jovem. E o profeta mais jovem tinha que ter feito o quê? Consultado a Deus. Espera aí, quem falou comigo foi Deus, não foi anjo. Agora, vem uma pessoa falar que anjo apareceu para ele, gente. É a lei do bom senso, do consenso, né? A vigilância, o profeta não vigiou, por bobeira acompanhou o profeta mais velho, não quer dizer profeta. Mas por que Deus não usou aquele profeta para falar contra o altar? Porque aquele profeta já estava passado. Não que Deus descarte ninguém, não é isso não. Mas porque ele via a idolatria acontecer e nunca se levantou para pregar contra. Ele via Jeroboão levar o povo ao pecado, à feitiçaria, a idolatria, e nunca se levantou para falar nada contra. Pelo contrário, se beneficiava dos presentes do rei. O que ele quis fazer, na verdade, é convencer o profeta mais novo a voltar atrás. E ele ia mandar dizer, mensageiro, dizer: o rei, o profeta mais novo está aqui comigo, convenci ele. Ele queria benefícios, a verdade era essa. Mas o outro caiu na lábia dele. E o que ocorreu? Quando eles estão comendo na mesa, Deus tomou agora, porque Deus usa quem quer. E não quer dizer que a pessoa que está sendo usada por Deus, ela está justificada, não. Presta bem atenção nisso. Vê que Deus não usou o profeta mais velho antes, mas agora usou ele para falar: você desobedeceu a mim, por causa disso você não será enterrado no sepulcro dos seus pais, porque era honroso ser enterrado no mesmo sepulcro dos pais. Aquele tempo faziam questão disso. Olha só, quando eles levantaram dali, ele montou no seu animal e foi. Um leão atacou ele e o matou. Não comeu o corpo dele e nem comeu o jumento que estava com ele, ficou parado do lado. Quem passava ali na cidade, a caminho da cidade, viu aquela cena e a notícia correu na cidade e acabou chegando no profeta mais velho. O profeta mais velho ajeitou seu animal, foi lá e viu com seus próprios olhos o leão parado, o jumento e o corpo do profeta morto. Falou: vou sepultar ele na minha sepultura. E disse para os filhos, e chorou lá e tal, né? No sepultamento dele, no enterro dele, disse: meus filhos, quando eu morrer, me sepulte junto com ele. Com quem diz? Quem sabe eu vou ser justificado. Mas mentiu, enganou. Meus amados, o engano é terrível. E outra coisa, não dê ouvido quando Deus fala com você. Nada pode te tirar de cabeça o alvo, o objetivo que Deus te deu, a missão que Deus te deu. Não ouça, por mais que pessoas que pareçam ser experientes, igual aquele profeta mais velho, e que queira te tirar do caminho, não dê ouvido. Se Deus falou com você, guarda o que Deus falou com você. Se há promessa para você de vitória, se você obedecer, você vai ser bem sucedido. Vê que o profeta estava sendo bem sucedido. Não caiu por terra a palavra dele. Por quê? Porque 3 séculos depois, cumpriu-se. Josias depois, então vamos falar sobre esse rei futuramente, cumpriu aquilo que ele havia predito. Como cumpriu na hora, o altar se rachou, a mão ficou dura, e ele foi lá, orou e voltou para o lugar, a mão do rei. Veja bem, com tudo isso, a notícia chegou para o rei. Com tudo isso, o rei não deu ouvido. E olha que o filho dele ficou doente, Deus pesando a mão. Ele corre lá num profeta chamado Aias, que tinha encontrado, lembra? Com ele,
no caminho com Jeroboão e rasgou a capa em 12 pedaços. Lembra que eu falei isso com você? Deu 10 partes para ele, dizendo que o Senhor faria ele líder sobre 10. Manda lá para orar pelo menino. Aí, mas a mulher foi vestida de roupa diferente para não se parecer rainha, parecendo ser outra pessoa. Mas o Senhor já tinha revelado isso para o profeta Aias. Quando chegou lá, disse: por que vem me enganar, mulher? Mulher de Jeroboão, por que você vem pensando que me engana? Teu filho não viverá. Quando você chegar em casa, teu filho vai morrer. E assim aconteceu. Com tudo isso, ela contou isso para o rei. Com tudo isso, ele não se voltou para Deus, continuou da desobediência. É triste, gente. Tem gente que não aprende de jeito nenhum. Não aprende. As consequências vêm, tá? E por causa disso, sucessores dele não veio. Tá? Perdeu o príncipe. Aquele que seria o seu sucessor morreu, e assim vai, a maldição vai vindo, porque não há maldição sem causa. Recebe isso daí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloque essa vida nas tuas mãos, para que o Senhor abençoe, abrindo o entendimento da tua palavra. Abençoa o conselho de pastores também de Além Paraíba. Abençoa a Ciban. Tivemos uma reunião tão proveitosa há pouco tempo atrás, semana passada, com a diretoria, os pastores associados, igrejas associadas. Colocamos nas tuas mãos a pastora Glória, também, ó Pai amado, para que o Senhor tire ela da UTI, leve para o quarto o mais breve possível e também para casa o mais breve possível, em nome de Jesus. Toma também o Nildomar, a Nilcimar, que estão nessa luta, Pai amado, a Tainã, o Rafael, todos os netos, ó Deus, noras. Deus, toma nas tuas mãos ali, abençoa cada um no poder do nome de Jesus. Eu oro agradecido por cada vida, no santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Foi mais um Café com Deus, te aguardo até o próximo. Compartilha aí em nome de Jesus, hein?